Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Motoristas que fazem transporte escolar fizeram um protesto hoje em várias regiões de São Paulo. Eles são contra o uso obrigatório de cadeirinhas para as crianças nos veículos. O protesto acontece justamente hoje, que é o dia do condutor escolar. O movimento começou a se reunir desde cedo, antes do raiar do sol, em diversos pontos da capital. Na Zona Sul, cerca de 400 vans, segundo a organização, fizeram uma concentração em frente a um shopping de Interlagos. De lá, a frota seguiu até a Praça Charles Miller, no Pacaembu, Zona Oeste, passando pelas avenidas Washington Luiz e 23 de Maio. Foi na praça que se encontraram condutores de todas as regiões. Eles pedem que seja revogada a Resolução 533, publicada no mês passado no Diário Oficial da União e que obriga veículos escolares a utilizar a cadeirinha para transportar crianças de 0 a 7 anos. Os condutores reclamam que as vans e micro-ônibus já são adaptados para o tamanho das crianças e que a compra de cadeirinhas para alunos de até 7 anos representaria um custo muito alto. Além disso, segundo a categoria, o cinto de 2 pontos desses veículos e aprovado pelo Inmetro não consegue segurar as cadeirinhas. Os motoristas reivindicam também a isenção de impostos para a compra dos carros e a permissão para que os veículos escolares andem nas faixas de ônibus. E depois de percorrer várias regiões de São Paulo, um grupo de motoristas das vans escolares seguiu para a Câmara Municipal de São Paulo. O protesto terminou às 2 da tarde. A categoria está programando um ato nacional para o próximo dia 17 de julho. O secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato, disse hoje que pode pedir o apoio da Polícia Militar para fiscalizar o uso do aplicativo Uber e de outros parecidos. De acordo com o Tato, o governo do estado pode prender quem descumprir a lei sob o ponto de vista da evasão de divisas, o que, segundo ele, já é feito na França. O secretário destacou ainda que os fiscais podem montar armadilhas chamando o serviço pelo celular e apreendendo o carro em seguida. A assessoria da Uber afirma que o serviço vai continuar funcionando normalmente, já que o projeto de lei que o proíbe ainda não é válido. E depois de ter ficado 1 ano e meio fechado, um dos portões do Parque Augusta foi reaberto hoje. O espaço está no meio de uma disputa judicial entre construtoras que querem fazer prédios no local e entidades que defendem a permanência do parque. Os portões do parque estavam fechados desde dezembro do ano passado e foram reabertos hoje depois de uma determinação da Justiça. Em abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as construtoras, proprietárias de parte do terreno, poderão fazer os prédios em 33% da área, que foi cercada por tapumes. Mas moradores e ativistas defendem a criação do parque em toda a sua área, de cerca de 24 mil metros quadrados. Com a decisão, o Parque Augusta passará a ter horário de abertura e fechamento semelhantes ao de outros parques municipais e a Guarda Civil Metropolitana será responsável pelo local. 6 homens foram mortos e uma pessoa ficou ferida a tiros no Jardim São Luís, zona sul da capital, nesta madrugada. Testemunhas disseram que os disparos foram feitos por alguém que passou pelo bairro de carro por volta de 4 da manhã. 3 das vítimas estavam dentro de um bar e 3 estavam do lado de fora do estabelecimento. O ferido, segundo a polícia, estava trabalhando e não teria relação com as outras vítimas. Ele foi levado para o pronto-socorro do Campo Limpo. Os investigadores estão ouvindo parentes das vítimas e testemunhas para tentar descobrir a motivação do crime. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo, mas vai seguir para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Defensoria Pública pediu à Justiça de São Paulo o afastamento de funcionários da unidade Cedro da Fundação Casa, no complexo Raposo Tavares. O pedido foi feito após denúncias de tortura e agressão ocorridas contra pelo menos 15 adolescentes em junho. O Ministério Público informou que também abriu ação e o Conselho Tutelar denunciou o caso aos órgãos competentes. A Fundação Casa informa que não compactua com eventuais práticas de maus tratos e que instaurou processos administrativos para apurar os fatos.
O governador Geraldo Alckmin e o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, entregaram hoje 6 veículos blindados com tecnologia de ponta para reforçar a frota da Polícia Militar. No Rio de Janeiro, esse tipo de veículo é conhecido como caveirão. Uma das principais apostas para conter manifestações violentas, os chamados caveirões, vão estar à disposição de 2 batalhões da tropa de choque. Com capacidade para 24 policiais, os veículos foram fabricados em Israel, ao custo de R$5 milhões cada. A expectativa é que eles sejam utilizados como apoio aos militares em grandes ocorrências. O ar ficou mais úmido e a temperatura mais baixa na tarde de hoje, mas a chegada de uma nova frente fria a São Paulo deve reforçar a chuva e aumentar o frio nos próximos dias. Vamos à previsão para todo o estado. Nuvens se espalham, provocando chuva fraca na maior parte de São Paulo nesta quinta-feira. Apenas os moradores da região norte terão um dia de tempo firme e seco. Nas demais áreas, muita nebulosidade e chuva. No centro-oeste, a chuva só é esperada a partir da tarde e a máxima chega aos 29 em Araçatuba. No centro-norte, máximas de 27 graus em Barretos e também em Araraquara. E na faixa leste, que inclui o litoral, pode chover já desde cedo. Máxima de 25 graus em Santos e de 23 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer momento, máxima de 20 graus. E tanto na sexta quanto no sábado, o tempo fecha de vez e a temperatura não deve passar dos 19 e dos 17 graus. Vamos agora às informações do trânsito. Segundo a CET, a cidade tem neste fim de tarde 82 quilômetros de congestionamentos. Começamos com imagens da Marginal Tietê. No sentido Penha, abaixo do vídeo, o trânsito flui. Já no sentido Cebolão, acima, o trânsito também sem paradas por enquanto. E vamos agora à Avenida Rebouças, na Zona Oeste. Acima do vídeo, no sentido da Marginal Pinheiros, o motorista não encontra problemas. E no sentido contrário, na subida para a Avenida Paulista, por incrível que pareça, o motorista também não tem paradas. Apesar de fazer 6 meses que o canabidiol foi liberado pela Anvisa para o tratamento de epilepsia grave, os pacientes aqui no Brasil ainda lutam para conseguir a substância, que é um dos princípios ativos da maconha. O medicamento que controla as convulsões não pode ser produzido no país. Foi com uma liminar na justiça que Sandra conseguiu o direito de obter de graça o canabidiol. Os custos serão cobertos pela Prefeitura de Diadema, no Grande ABC, onde ela mora com a família. O remédio é para a filha Caroline, que tem 20 anos e desde os 2 sofre com mais de 15 convulsões por dia. O remédio é de Deus, porque o que ele fez para minha filha, nesses 18 anos, nenhum remédio fez. Nenhum. Ela não sorria assim, ó. Ela não olhava, ela não tinha comunicação. A solução para essas convulsões cabe numa seringa. Aqui dentro tem canabidiol, que já pode ser usado no estado de São Paulo desde outubro do ano passado, segundo uma resolução do Conselho Regional de Medicina. Só que é só para casos de epilepsia grave, como por exemplo o da Caroline. Só que cada tubinho desse aqui custa R$1.000. Alegando burocracia na importação, a Prefeitura de Diadema decidiu fornecer o dinheiro para o medicamento, já que é mais fácil a pessoa física importar o produto. De acordo com a Prefeitura, o depósito deve ser judicial e falta ainda uma aprovação do juiz. Por se tratar de uma doença crônica grave, o governo ele custeia o tratamento. A gente precisa, uma vez que a Anvisa autoriza, se ela autorizou o uso, então que a gente consiga resolver esse trâmite burocrático aí, da medicação chegar no paciente. Foi por meio de um documentário visto por milhares de pessoas na internet que o uso do canabidiol ficou conhecido também no Brasil. O vídeo, divulgado em 2012, traz a história de Anne Fisher, uma garota portadora de uma doença rara e que deixou de ter 80 convulsões semanais após o uso da substância derivada da maconha. Enquanto isso, o canabidiol que sobrou na seringa de Caroline vai acabando. Nós amamos muito ela, tudo que ela precisa a gente vai atrás, luta, porque eu sou o meio dela viver melhor. Sem eu, ela não consegue ter uma vida boa, né? Uma vida mais digna.
E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite e também no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva.